Oi, gente! Gravando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu queria também pedir pra vocês, para que vocês no começo apertassem o coraçãozinho pra mim, e vocês se inscrevessem no canal pra me ajudar, né, pra ter mais visibilidade, mas, né, enfim. E também gostaria de agradecer as visualizações, os comentários, também os comentários no meu PV, que às vezes eu faço vídeo aqui, mas tem muita gente lá no meu PV e na outra rede social. Então, quero só agradecer. E também, gente, vamos fazer esse vídeo. Eu posso até esquecer alguns detalhes, sabe? Porque também faz muito tempo que aconteceu isso, e quase 30 anos que aconteceu isso, e não vou lembrar de tudo. E às vezes eu comentando aqui no meio da história, no meio da história eu posso tá lembrando e acrescentando no meio do vídeo. Então vocês, tipo, não se preocupem muito assim com o contexto certinho, passo a passo. Mas no que a gente. Mais nas situações que eu vou falando, tá bom? Então vamos lá, vou começar o vídeo. Então, esse vídeo é o quê? É como se fosse uma. Foi um relato que aconteceu, né? Porque eu não comento de ninguém, assim, de pessoas, de outras pessoas, mas comento mais de coisas que aconteceram na minha vida. De uma pessoa que fez muito mal pra minha família, assim, em determinadas situações. E dentro desse mal que ela fez, que, tipo, ela achou que ela ia se livrar, eu não sei o que passou na cabeça, né, de ser humano. Ela achou que tipo, ela é, tipo, eu vou me livrar. E acabou, Deus acabou fazendo tudo ao contrário. Dentro dessa maldade dela, Deus ajudou muito. Minha mãe e meu pai superou muita coisa. A gente também, que era criança, porque a gente era criança, e a gente conseguiu superar. Então, eu vou lá, vou contar a história, não vou ficar enrolando muito vocês. Quando eu nasci em outra cidade, né? Não vou dizer aqui o nome da cidade, nem a cidade que eu moro atualmente. Mas eu nasci como se fosse um cortiço. Na década de 80, as pessoas chamavam de cortiço. Eu nasci em 80 redondo, tá, gente? Década de 80 redondo. Então as pessoas alugavam assim um quartinho, um cômodozinho de tábua. Era. O pessoal chamava de cortiço e era assim que alugava. Era muita gente num quintal grande. Então, morava, tipo, vinha gente do Nordeste, vinha, sei lá, vinha gente de vários lugares aí. Então, pediam lá, eles alugavam esse cômodo. E as pessoas moravam, você nem sabia quem era. Gente chegou do Nordeste, gente que tinha matado alguém, gente de cidade de interior. Era assim. Então eu nasci, né, nesse cortiço. E com o tempo foram virando casas de aluguéis, até que nós fomos os últimos a sair. Não, os penúltimos a sair. E eu morei nesse lugar 12 anos. Não, 12 anos não. 12 anos não. 11 anos eu morei nesse lugar. De 10 para 11 anos eu morei nesse lugar. Então, eu vou começar a contar os detalhes assim. Né, porque eu era criança, então, tipo, eu acho que foi tipo assim, a dona da casa gostou muito da gente, porque eu nasci lá, eu saí do hospital e já entrei dentro desse lugar. Então, a dona da casa tinha muita consideração pela gente, ela tinha como se fosse nós filhos, eu e minha irmã. Minha irmã já tinha um aninho e eu tinha acabado de nascer, tava recém-nascida. Então, de- essa dona que alugava as casas, que a gente fala, antigamente chamava cortiço, ela me pegou no colo, enfim, trocou fralda. Então ela tinha aquela consideração pela minha família. E foram passando os anos, assim, eu cresci naquele lugar, eu só conhecia aquele lugar, não tinha outro lugar que eu conhecia, a não ser ali. Pra mim, ali era a minha casa, era tudo. E quando eu me conheci por gente, em 84 mais ou menos, 85, minha mãe e meu pai compraram o terreno, esse terreno onde eu moro atualmente. Mas a gente continuava morando lá, porque a gente pagava aluguel, né? E a dona sempre foi muito prestativa com a gente, sempre ajudou muito. Chegou, né, mais ou menos nessa fase, minha mãe começou a ficar doente e tal. Tipo, a gente sempre tinha alguém pra cuidar de nós, né? Aí foi morar lá a mãe dessa dona desse quintal, outra pessoa que foi morar lá, então eu sempre ficava passando o olho. Antigamente vocês falavam, vai, passa o olho pra mim. Então não tinha esse negócio de criança ficar sozinha em casa e chamar a polícia, como é hoje. Hoje uma criança ela não pode ficar sozinha. Mas enfim. E aí as coisas foram indo.
O filho da dona da casa mais velho, ele começou a namorar, né? Ficava tudo lá na porta, né? Que era tudo menino adolescente, 18, 19 anos, assim. Então ficava tudo lá na porta, paquerando as meninas, porque tinha um colégio em frente. E ele começou a namorar uma menina, um filho mais velho. Também não posso dizer o nome, ele começou a namorar ela. Isso aí foi passando os anos, sei lá, em 86, mais ou menos. Acho que foi por aí, 86. Eu não lembro assim a data correta, tá, gente? Ela começou a fazer parte, né? Dali, conversar com a dona do quintal, e eles dois namorando. Sabe quando as pessoas namoram, aí noiva, aí vai o passo de a pessoa casar, né? Eu não me recordo muito dela na época que namorava, assim. Nem noivar, assim, não me recordo muito, porque acho que eles só se viam nos finais de semana. E a gente que é criança não vai ficar prestando atenção nessas coisas, assim, porque eu tinha o quê? Uns 6 anos de idade, 7 anos de idade, então nem lembrava muito, assim, só de pessoas que faziam parte mesmo ali. E aí ele casou, né? E a dona do quintal sempre conheceu a gente, desde quando nasceu, então, tipo, ela chamava atenção por coisa boba. A gente não falava palavrão nem minha irmã, porque não foi a criação da, tipo assim, meio que a criação da gente, a gente não tinha nenhum tipo de revolta, essas coisas assim. E a gente passou a gente ficava na casa dela, a gente jantava. Uma vez meu avô veio a falecer, a gente. Acho que minha mãe e meu pai ficaram quase um mês fora. E eles que ficaram lá tomando conta da gente lá no quintal. A gente dormia na casa dela. Gente, eu não tenho nada pra falar dela, tá? É porque eu acho que eu não posso citar o nome dela aqui. Mas ela foi uma pessoa muito importante na minha criação e da minha irmã, dos 0 até os 10 anos. Tá? Eu não tenho nada assim pra falar dela. Ela foi muito boa. E ela só foi influenciada. Mas eu vou chegando lá no ponto. E aí, gente, essa mulher casou com o filho dela, né? Que ela era dona do quintal, o filho também era dono de lá. Então eles desalugaram essa casa e eles foram morar dentro dessa casa. Arrumaram tudo, foram morar. Então, e aí começou. Os estranhamentos, o jeito de se comportar. E ela foi pegando ali uma certa afinidade, porque convivia de frente à casa da dona, né? Que ela morava de frente à casa da dona, a gente morava lá no fundo. Então a gente tinha que passar. Enfim, foi implicâncias dela, sabe? Principalmente comigo. Minha irmã, ela já gostava um pouco mais da minha irmã, que a minha irmã já ficava mais perto dela, eu já não ficava porque eu não gostava muito dela, já desde criança. E as coisas só foram encrespando, gente. As coisas só foram encrespando entre eu e ela. E depois a gente passou a ter uma situação assim muito desagradável, como se fosse até vingança. Até eu, como criança, eu já passei a ter até a saber me vingar. Olha só que horror, né? Quando a gente não gosta de uma pessoa. Mas eu vou contar aqui alguns detalhes, assim, que eu me lembro. Vamos supor. O marido da dona desse quintal, ele era também uma pessoa muito boa, ele já estava aposentado, então ele também ficava dentro de casa, então ele também passava o olho na gente enquanto a minha mãe e meu pai trabalhavam, né? Meu pai e minha mãe começaram do zero, gente, se gostando, os dois, e conseguiram fazer a vida deles, né, no sucesso, comprar aqui, construir aqui, enfim, a gente ia morar pra cá, mas chegar naquele detalhe. Então, assim, era muito sofrimento, sabe? Tinha que abdicar a mão de muitas coisas e tal. E, tipo, não tinha dinheiro pra construir aqui, pra terminar aqui. Então, a dona de lá, ela sempre deixou, assim, a minha mãe e meu pai sempre à vontade. Tipo, olha, eles não aumentavam o aluguel. Se minha mãe não quisesse meu pai pagar, não pagava, mas meu pai e minha mãe sempre estavam ali pagando sempre certinho. Eles não aumentavam muito. Ela falava, né, pra minha mãe, olha, Rosa, termina a sua casa, né? Eu quero ver você na sua casa terminada, sua casa arrumadinha, murada, tudo bonitinho, para depois vocês ir embora daqui. Porque você sabe que eu tenho muito apreço, muito carinho por vocês e tal. E minha mãe sempre foi muito grata a ela. Ai, gente, eu me lembro que uma vez a Nora da dona do quintal, é Nora? É Nora da dona do quintal, implicou com a minha mãe. Eu não lembro o motivo, que eu era criança. E ela e minha mãe acabou se desentendendo, minha mãe acabou discutindo com ela. Eu não lembro assim qual foi o motivo. E ali também eu guardei, porque era alguma coisa que, quando era com relação à minha mãe, a gente ficava ofendido e tal.
E aí, gente, eu me lembro uma vez que, tipo, a gente era criança e ia colocar a música da Xuxa. Então a gente ligava o rádio, nosso rádio era um rádio simplesinho, dois em um, bem, sabe, não fazia muito barulho. Mas aí ela teve a primeira filha dela, ela não queria barulho no quintal. A gente morava do lado de uma avenida onde passava carro, ônibus, caminhão, era uma verdadeira bagunça. Era uma bagunça sonora terrível. Ela não queria que ninguém fizesse barulho para a filha dela não acordar. Então ali, tipo, se a gente desobedecesse, ou questionasse alguma coisa, ela achava ruim, ela queria falar pra minha mãe, ela queria. Assim, a última opção era falar pro meu pai, né? E que meu pai sempre foi muito rígido, né? E sempre foi muito bruto e estúpido com a gente, né? E eu vou contar um detalhe sobre isso. E aí um dia ela foi reclamar pra minha mãe, que a gente tava com o rádio ligado, escutando música e tal. Minha mãe falou, mas qual o problema, né? Porque, gente, a gente já tava tão familiarizada ali dentro daquele lugar, porque a gente já tava morando há muitos anos lá. Então ela chegou, tipo, ela queria, tipo, mandar em tudo, tudo tinha que ser do jeito dela. E ela tinha uma famazinha de fofoqueira. Porque lá tinha como se fosse uma lotérica logo em frente, assim, um quartinho que era alugado para outras pessoas, viram a lotérica, era uma imobiliária, e sempre tava alugando ali, gente. Como eu falei, ali era um cortiço. E ela não queria que a gente fizesse barulho, a gente não podia correr no quintal, a gente não podia, ninguém podia chamar. Se chegasse alguma pessoa que era uma mulher bonita e o marido dela ficasse olhando, ela ia lá contar pra dona do quintal, porque ela só influenciava a dona do quintal, que gostava muito da gente, ela tinha muita consideração pela gente. E às vezes eu acho que com o tempo, a dona do quintal se deixou se influenciar por ela, sabe assim? E eu me lembro uma vez que eu fui. Ela acho que ela pediu pra baixar o som, assim. Ou a gente tava brincando, eu não lembro, tava fazendo algum tipo de barulho. E ela foi lá e foi reclamar pra minha mãe. Aí minha mãe veio perguntar pra gente o que eu tava fazendo e tal. Porque não era tanto a minha irmã, porque a minha irmã ficava junto com ela. Ela gostava da companhia da minha irmã, ela não gostava era de mim. E ela começava a falar assim, porque naquela época a gente chamava gay de Mariquinha. Gleide Roberta Close, Clodovil, eram essas coisas assim que as pessoas ofendiam a gente. Ah, você é Mariquinha e tal. Então ela ficava ofendendo, falando essas coisas. E eu, uma vez eu fui contei pra minha mãe. Minha mãe ficou puta. Aí foi a época acho que as duas não se falavam mais. Depois elas voltaram a se falar. Às vezes minha mãe ia lavar roupa. Minha mãe, tipo, trabalhava, bem dizer, a semana toda. Então minha mãe só tinha um sábado pra poder lavar roupa. Então elas juntaram a namorada do outro filho, ela, o marido e a dona da casa compraram a máquina de lavar. Porque antigamente a máquina de lavar era um absurdo, gente. Só quem tinha dinheiro mesmo pra poder comprar. E eu me lembro que eles todos se reuniram e compraram. Só que onde minha mãe lavava roupa era na parede da casa dela, assim, tinha os tanques instalados na parede da casa dela. Então, tipo, barulho de água e tal, ela não gostava. E ela também foi implicar com a minha mãe sobre isso. Deu até cabelo, né? E ela e minha mãe acabaram se estranhando e tal. E aí tipo, minha mãe foi lá falar, né? Olha, fulana, era que era a dona do quintal, que era a sogra dela. Falou, olha, fulana tá implicando, é o único horário que eu tenho pra poder lavar roupa, como é que eu vou fazer? Minha mãe lavava roupa na mão. Elas que lavavam roupa na máquina, então elas lavavam no meio da semana, o dia que elas podiam, porque a lavanderia delas era do outro lado, trancada, então não fazia barulho pra ninguém. Então começaram, tipo, essa implicância. Aí, gente, só que antes disso, desculpa, até me confundi, a gente morava num barraco de madeira, onde os ratos tomavam conta do lado do esgoto, tá? A gente só foi passar na casa de alvenaria é, em 87, mais ou menos, 86, 87. Antes disso, a gente morava num barraquinho. Então, até pra lavar louça, a gente lavava numa mesa assim de madeira que tinha lá. E ligava a mangueira e lavava a louça e botava pra dentro de casa, porque não tinha pia, tá? Naquela época. Aí a gente passou por essa casa de alvenaria e aí tinha pia instalada lá dentro. Então a gente saiu do barraco e fomos todo mundo morar nessa casa de alvenaria. Quando a gente foi morar, a situação do meu pai e da minha mãe tava bem, bem melhor e tal. Então, meu pai e minha mãe resolveu comprar uma máquina. Depois que teve essa coisa toda, meu pai e minha mãe se juntou e foram comprar uma máquina pra poder lavar roupa dentro. Aí minha mãe pegou essa máquina e botou dentro do quarto da gente. Gente, era tão apertado. Ai, meu Deus. Era uma situação tão difícil. E cada vez que minha mãe tinha que pagar esse terreno aqui, tinha que construir, aí teve que comprar essas coisas. Meu pai trabalhando
pagar tudo isso e minha mãe também. Gente, sabe, foi uma infância tão assim, olha, isso não pode. A gente só ganhava as coisas uma vez no ano, sabe? Pra ter roupa assim era tão difícil. Era muito, muito. Acho que muita gente brasileira passou por isso, né? Eu admiro meu pai e minha mãe por ter passado por tudo isso e ter tido sucesso no final. E aí, gente, sempre foi as provocação dela, sabe? Assim, eu me lembro que uma vez ela falou pra minha mãe que eu tinha mandado ela tomar. Vocês entenderam, né? E a gente não falava palavrão. A gente não falava nenhum tipo de palavrão que minha mãe não aceitava. A mãe dava um tapão na boca mesmo. E ela falou pra minha mãe que eu xinguei ela. Que eu mandei ela tomar. Minha mãe tem certeza? Porque eu nem sei isso com meus filhos. Eu não vejo meus filhos fazer isso. Ah, fez, mandou, não sei o que. Minha mãe, será que não foi, né? Porque a gente tinha uns vizinhos que eles falavam muito palavrão, né? E tal. Aí ela, não, foi a diva, não sei o quê. Menina, minha mãe pegou uma cinta e fez eu me ajoelhar. Eu me lembro disso assim como se fosse hoje. Nos pés dela, eu levando a cintada e nos pés dela e ela fazendo assim, tipo, com o caso. Ai, eu não, sabe, eu não quero saber. Parecia que a pessoa é tão ruim, sabe, que eu não sei, assim, explicar. Eu lembro que eu levei, sei lá, umas 5 cintadas da minha mãe e eu ajoelhei nos pés dela, pra não levar aquelas 5 cintadas. E a dona do quintal que alugava pra gente, ela entrou no meio. Tomou a cinta da mão da minha mãe e falou pra minha mãe que não era pra ela poder fazer aquilo. Por que ela tava fazendo aquilo? E ela, ai, porque ela mandou eu tomar. E ela pegou e falou, quem? Ela, né? Imagina! Você tá enganado. Você escutou alguém tá dizendo que é ela. Não foi ela, não sei o quê. Não, não foi. Aí foi ela que conversou com a minha mãe, sabe? Ela viu que ela tava influenciando, que ela implicava. Aí foi e falou pra ela: olha, não quero mais que você bata, né? Por causa de fulana. Porque nessa época também, gente, antes disso, ela se aposentou. Então ela passou a ficar em casa. Então ela via as coisas. Ela sabe, tipo, a gente ia pro prézinho, ia pra escola e voltava, a gente ficava quieto, ficava dentro de casa. Às vezes ia lá brincar com os vizinhos, mas ela sempre tava passando o olho, tanto ela quanto o marido dela. E ela nunca viu a gente falar palavrão. Porque a gente foi criado dentro do quintal dela com eles lá. E nessa época eu tinha o quê? Uns 7 anos, mais ou menos? Quando aconteceu isso, uns 6, 7 anos. Assim que eu me lembre. E, gente, depois disso passou. Aí ela pegou e falou assim: eu é que não quero mais que você fale com ela. Aí nunca mais a gente pude poder falar com ela, nem um dia ela podia falar comigo. Gente, eu não sei qual foi o tempo do ocorrido, assim, que um dia ela me pediu pra pegar a filha dela no colo e ficar com a filha dela, porque ela tinha que pegar não sei o quê. Eu não lembro o que que era. E eu não era pra eu falar com ela. Então ela tinha ordens da dona que não era mais pra eu falar com ela. Aí eu acabei pegando. Ela veio conversar com a minha mãe, pediu desculpa, né? E minha mãe também falou, pediu desculpa e tal. O que que tava acontecendo? Por que que ela tinha tanta raiva de mim assim e tal? Passou. Gente, eu não lembro por cargas d'água, porque sempre era uma confusão com ela. Sempre com ela. Uma vez, eu me recordo que eu tava brincando lá na rua. E apareceu, acho que 3 mulheres. Uma era a nossa vizinha, que tava lá dentro dessa imobiliária, que era Jogo do Bicho. Ela tava trabalhando fazendo Jogo do Bicho. E chegou as outras vizinhas e foi lá tomar satisfação com ela. A mulher queria bater nela, falou um monte, falou que ela era falsa, que ela era fofoqueira, que ela ficava falando da vida dos outros. E ela tinha esse hábito mesmo, sabe? De ser fofoqueira, de ser maldosa. Aquele dia eu amei, gente. Assim, eu já criança, eu já passei a sentir ter maldade dentro de mim, porque aquela mulher é, fazia e inventava maldade lá dentro do quintal e a gente tinha que engolir calado por causa dela. Aí tá, passou. Ai, gente, eu não lembro uma vez. Assim, foram tantas coisas assim maldosas. Ah, teve uma vez também que minha mãe falou assim pra gente assim: olha, ela sempre fazia comida, fazia batata frita. Todo dia ela tomava refrigerante. A gente não podia, a gente só tomava refrigerante uma vez na semana e tal. Minha mãe sempre deixava a marmitinha da gente pronta e tal. E teve um dia que eu queria comer quibe. Eu sempre fui muito doida, fascinada por quibe. E eu fui lá pegar uma panela de ferro, de cabo de ferro, nem tinha madeira no cabo do ferro. E falei pra minha irmã, vem me ajudar a fazer a fritar bife. Só que a minha irmã já era um ano só mais velha que eu. Só que a minha irmã já sabia fritar e eu não sabia fritar assim direito.
E nesse dia eu tinha discutido com ela, eu não lembro o que foi, gente. Acho que eu tava chamando minha irmã, ela não gostou. Ela não queria porque ela tava limpando a casa dela e ela queria que a minha irmã ficasse com a filha dela no colo ali, fazendo companhia pra ela poder limpar a casa. Eu falando pra minha irmã que eu queria comer e eu queria fritar o quibe. E minha irmã não veio, minha irmã comeu lá e eu não comi. Porque naquela época eu tava proibida de falar com ela e eu não, tipo, não comi. O dono da casa tava lá, mas a dona da casa não tava. Eu não sei onde ela foi, não me recordo. Aí eu me lembro que eu fui lá, peguei o óleo, botei na panela, deixei bem quente e botei o quibe. Gente, quando eu botei o quibe, aquele óleo explodiu. Explodiu em cima de mim. A única cicatriz que eu fiquei em mim foi um pouco no rosto e na perna, eu tenho até hoje. Gente, sei lá, acho que foi eu fui parar no hospital, porque deu umas bolhas enormes e de água. E não tinha como estourar aquelas bolhas, então eu tinha que ser lá no hospital. Gente, eu lembro que eu passei um mês sem ir pra escola, enfaixada. E tinha que, tipo, de 3 em 3 dias lá no pronto-socorro pra poder trocar, né? As bandagens curativas e tal. E aí minha mãe foi e perguntou onde a minha irmã tava, né? Cadê sua irmã? Eu falei, ela tava na casa de fulana, cuidando da filha de fulana. Tinha almoçado, eu tava sem comer, eu tava com fome. Minha irmã levou uma surra. Minha mãe proibiu, falou um monte pra ela também. Foi motivo de outra briga. Aí tá, passou. Aí, gente, aí aconteceu isso. Aí depois aconteceu outra coisa também, gente. Eu acho que não deu nem. Acho que deu um mês e meio, mais ou menos. Eu tava com a última bolha na minha perna, que foi a maior. Assim, tava já cicatrizando e tava aquela pele, sabe, preta saindo da minha coxa, assim, da minha pele. E eu não me lembro, gente, qual foi o motivo da discussão. Também que ela falou assim: ah, eu não vejo a hora de vocês ir embora. Aquele dia, a gente, ela soltou o veneno e o dono da casa escutou, né? Que era o sogro dela, escutou. Falou, ah, não vejo a hora de vocês ir embora. E minha mãe, e aqui já tinha batido laje, né? Na casa aqui em cima. Só que tava tudo terreno aberto, não tinha janela. Tava a casa pelada, só tinha batido laje, tava rebocando. Ela falou, ai, não vejo a hora de vocês ir embora. E tal. Eu não aguento mais e não sei o quê. E tipo, tá, ela casou com o filho da dona. E aquilo me ofendeu tanto. Porque tudo que ela tava fazendo era pra prejudicar minha mãe, tipo, e meu pai, pra eles poderem ir embora. Porque ela não queria que a gente morasse mais lá, ficasse mais lá. Porque ela não suportava, ela não queria a gente lá. Isso era muito triste, sabe? E aí, gente, chegou num ponto que, tipo assim, eu criança já quis me vingar. Eu me lembro que um dia eu tava saindo do catequese, acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Olha, gente, que o tempo foi passando, essa mulher fez tanta coisa. Tipo assim, era festa de aniversário, como eu não podia ir, né, na casa, era criança e tal. Tipo, eu não ganhava bolo, minha mãe não deixava. E quando às vezes dava, era a dona da casa que pegava o pratinho de bolo com brigadeiro e dava. A gente era muito humilhante, sabe o que aquela mulher fez? E fazia, né? Fez. E a gente. Tipo, a maioria das coisas dela a gente não participava, assim, mas eu já sabia da fama dela, eu já tinha raiva dela, eu já criança, eu já tinha raiva de um ser humano. Como é que pode, né? Aí, gente, eu me lembro uma vez que eu não lembro que as cargas d'água que deu, de uma confusão que teve, que eu discuti com ela. Ela falou, ai, graças a Deus mesmo que a gente, logo, logo, a gente tá indo embora e tal. E quando minha mãe também comprou essa máquina de lavar, gente, ai, deixa eu falar, ela começava a reclamar que disse que a máquina fazia barulho e incomodava. Porque como a gente morava numa casa, o quarto da minha mãe que a máquina ficava, dava de frente à janela do quarto dela, assim, mas tinha uns 2 ou 3 metros de distância, né? Mas ela resolveu implicar com a máquina da minha mãe, acredita, gente? E vê como essa mulher era. E ela foi lá falar pra dona da casa. A dona da casa falou que. Ela falou: ai, a conta de luz e a água tá vindo muito alta, porque era tudo junto, não é como é hoje, né? Você tem um pedaço aqui, você vai lá, pede pra instalar, não sei o quê. Não era assim. E foram implicar com a máquina da minha mãe ficou tão revoltada com aquilo. Falou, engraçado, eu vou lavar roupa, ela acha ruim. Agora eu comprei uma máquina, não uso mais o tanque. Minha mãe não usava mais o tanque, gente. O tanque ficou lá. E aí, quando alugaram o barraquinho, quem usava o barraquinho era quem usava o tanque. E mesmo assim, ela ia lá e falava, e falou pra pessoa assim, né? É que ela. Ai, não vou citar o nome da pessoa aqui. Não é pra usar o tanque enquanto eu não acordar, sabe?
Quando alugou o barraquinho que a gente morava, foi uma pessoa tão legal, era uma pessoa tão boa, sabe? Tão generosa, que essa pessoa também enojou e foi embora de lá. Acho que essa pessoa não ficou nem 7 meses lá, né? Porque a pessoa odiava ela, sabe? Não gostava. E aí a dona do quintal sempre ali, sabe? Ai, não liga não, por causa de fulana, não dá atenção, sabe? Tipo assim, deixava se influenciar, sabe? Aí, gente, prima minha não ia, mulher bonita nenhuma ia lá, gente. Porque se mulher bonita fosse lá, ela dava um jeito de fazer fofoca e dizer que as mulheres que estavam dando em cima do marido delas, entendeu? Aí eu lembro que minha vez, o meu ex-tio, né, que minha tia separou dele, deixou uma filha dele lá. E minha mãe foi pedir pra ela morar lá com a gente pra tomar conta, que antigamente tinha essas coisas. E ela foi morar lá. Gente, a mulher não morou nem um ano. Era uma confusão com ela. Sabe, que ela era uma menina bonita e os homens também olhavam pra ela. Então aquilo, minha filha, cativou o ódio dessa daí, que morava lá do lado, que era a nora da dona do quintal. Ai, gente, voltando ao assunto, que vai vindo na minha cabeça, assim. Aí eu não sei o que ela fez. Meu pai chegou nesse. Ai, gente, o cão foi tão perfeito aquele dia. Deus me perdoa se eu falar um negócio desse. Que aquele dia eu teve que acontecer isso pra acontecer várias coisas, assim. É, essa, é, quando eu mexi com a panela, que eu me queimei, que eu tive a queimadura, então ficou aquela bolha preta, então foi a única bolha que tava sarando, né, em mim. E eu me lembro que meu pai chegou assim, e eu tava arrumando a casa, sabe? Que minha mãe sempre dava tarefa pra gente poder fazer em casa. Aí, gente, vocês acreditam que ela foi lá, chamou meu pai, falou pro meu pai que eu tinha chamado ela de filha da Tananã, filha da Tananã. E meu pai, sério, fulana fez isso? Fez. Fulana fez, tava com fulano Beltrano, que eu já fui lá reclamar pra mãe de fulano Beltrano, que era mentira. E eu, gente, escutando, eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Só como eu era criança, eu fiquei assim, parado. Meu pai, misericórdia, que meu pai só falava poucas vezes e descia a cinta. Meu pai batia na gente de cinta mesmo, de arrepiar a boca do balão. E aí, gente, eu me lembro que meu pai, ela falou, eu juro pra vocês, gente, eu só olhei pela brecha assim na porta, sabe o que eu fiz assim? E eu escutei tudo ela falando. E eu não podia nem falar que era mentira. Eu não pude nem lá me defender. Gente, eu juro pra vocês. Eu levei uns 5 minutos de sentada, que me rasgou toda. E eu me lembro também, gente, que em vez de eu correr pra fora, pra ir pra casa dessa dona da casa, eu me enfiei, tinha um vão entre a geladeira e o armário lá em casa, uma parede. Eu me enfiei, que meu pai arrebentou. Meu pai quebrou o copo. Nessa hora, gente, Deus foi tão maravilhoso que minha mãe chegou. Minha mãe gritou. E a dona da casa apareceu. Não sei se ela tava dormindo, tirando um cochilo. Meu pai até deu uma sentada na minha mãe. Acredita de tanta raiva que meu pai ficou. Só porque ela falou, meu pai nem perguntou, gente, ele foi bater. E aí, gente, quando ele deu aquela sentada, eu fiquei arriada no chão. Pegou nas costas, pegou no rosto, pegou, sabe, nos braços, nas pernas, onde tinha só o sangue descendo, da onde tinha feito a queimadura. A dona da casa entrou no meio, foi lá, tomou a cinta do meu pai e disse pra ele que ele nunca mais fizesse aquilo enquanto a gente morasse lá debaixo do teto dela, mesmo pagando aluguel. Que aquilo que ele fez foi uma agressão. Que por mais que eu tivesse falado que ela não tinha visto nada disso, ela não tinha ouvido nada disso, que ele não tinha o direito de bater em mim daquele jeito. Ai, credo que ficou. Aí, gente, o que aconteceu? Ficou aquele clima horrível, minha mãe chorando, uma briga dentro de casa. Eu toda machucada, não podia levar no hospital. O que aconteceu com a criança, para fazer um negócio desse com a criança. Enfim, a dona da casa foi lá e falou um monte. Minha mãe também foi lá e queria bater nela. A mãe falou, eu tenho certeza que meus filhos não fez isso. A dona da casa foi e falou pra ela, mas eles não falam palavrão. Como que você faz um negócio desse? Olha o que você tá fazendo. A dona da casa foi falar pra ela. E aí, gente, eu fiquei com mais ódio dela ainda. Mais ódio dela ainda, por ela ter sido tão má, sabe, tão perversa. Ela não foi lá se meter, ela não falou nada, ela ficou dentro da casa dela quietinha. Passou o dia, né? E Deus foi tão bom que naquela mesma semana, era meia-noite e pouco. O filho dela chegou, que o filho dela tinha mania de beber.
da dona desse quintal. Ele tinha o hábito de beber. E ele bebia. E nesse dia ele foi dar um chute nas costas dela. Ela tava sentada, que eles começaram a discutir. Ela sentou lá fora, achando que, né, que ela, do lado de fora ela tava segura. Então, como todo mundo já tinha visto as barbaridades dela, acho que o povo já tava até de saco cheio, sabe, dela? As pessoas. Não sei. Hoje, né, tem mais idade, hoje já consegue lidar, né, com a falsidade dela, assim. E eu me lembro que eu só vi ela gritar. Ai, 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 não sei o quê. E a dona do quintal foi lá, se meteu no meio, falou que não podia fazer aquilo, que ele não podia bater, não sei o quê. Gente, eu juro pra você, aquilo ali, quando aconteceu aquele ocorrido dele ter agredido ela, veio logo na minha cabeça, foi o castigo de Deus. Assim, ela não vivia bem, sabe, com o filho dessa mulher. Ele vivia bebendo, ele vivia brigando, sabe? Os dois, o casamento deles, com o tempo, não deram certo. Então, tipo, foi vivendo como se fosse sem aparência, sabe? E, tipo, o filho dela não trabalhava, não tava nem aí, sabe? Quem ajudava era a dona do quintal, sabe? Era muito. Era triste a situação dela. Ela era uma pessoa magra, infeliz. Que ela casou com um príncipe e o príncipe dela virou sapo, né? Naquela época, assim, eu criança. Mas eles eram muito bonitos e tal. Ai, ai, gente, como é ruim falar do passado, né? Aí, gente, ele agrediu ela e tal. Aí todo mundo foi dormir, ficou aquele lelele, vai pro seu canto e tal. Amanheceu, minha mãe, você escutou, né? Foi a mãe fazendo café. Eu falei, eu escutei. Eu falei pra minha mãe, castigo de Deus. Isso eu tinha 10 anos de idade, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 10 anos de idade. Quase pra completar 11. E tava rebocando. Lá a casa ainda não tava pronta, não tinha janela, não tinha vaso, não tinha caixa d'água, não tinha luz aqui, não tinha água, não tinha nada. Tô indo pro catequese. Pode falar, eu me emociono, ai, credo. Eu tô indo pro catequese. Tô saindo, quer dizer, do catequese, tinha terminado o catequese, tava saindo, já tava já na época de terminar o catequese, era perto do final do ano. E eu vi o marido dela com a menina. E essa menina era de uma lanchonete que era próximo lá de casa. Eu não pensei duas vezes, gente. Eu falei, agora eu me vingo dessa maldita. Até hoje, gente, não, não é perdão, não é nada, sabe, pra essa pessoa. Eu só lembro que ela me fez muito mal, assim. Aí quando foi um dia ela tava lá chorando, não sei o quê, falando do casamento dela, que ela tinha falado pra irmã dela e não sei o quê. Eu fui lá e disse pra ela. Você acredita? Ai, gente, eu doida fui e falei pra ela. Falei, olha, eu vi fulano com Beltrana lá na rua da igreja, não sei o quê, não sei o quê. Contei. Ela ficou assim, o quê? Eu não acredito. Aí o que ela fez? Foi lá, correu e contou pra mãe dele, né? Que era a sogra dela. Aí eu fui e falei pra minha mãe falou, você não vai falar nada. Minha mãe falando, você não vai falar nada, que isso aí vai dar uma confusão. Gente, eu não pensei na hora da raiva. Eu tava com tanto ódio dela que eu queria ver ela tanto sofrer. Por causa da surra que eu tinha levado, daquele tempo todo que ela tava fazendo as coisas. E tipo assim, você com 10 anos, você já tem noção das coisas, do que tá acontecendo. Aí eu fui e contei. Ela foi e chamou a dona da casa, a dona da casa. E tipo assim, eles sabiam que a gente não mentia. Olha pra você ver como é que são as coisas. E ela fazia tanta coisa pra bagaçar mesmo. Aí eu fui e contei pra dona da casa. A dona da casa foi chamar minha mãe. Falou, ai, Rosa, né? A diva falou isso, aquilo. Minha mãe me deu uns 3 tapas na cara, gente. Te juro. Minha mãe, eu não falei pra você que não era pra você falar, que isso é coisa de gente adulta, deixasse que eu falasse, não sei o quê. E eu falei, eu não gosto dela e eu quero ver ela sofrer. Falei pra minha mãe desse jeito. Minha mãe, que é isso? Que tanto ódio que você tem? Não sei o quê. Eu falei, ela é uma pessoa má, uma pessoa ruim. E muita gente não falava com ela, sabe? Muita gente nunca gostou muito dela. E naquela época a gente falava com as pessoas, tipo, por educação. Hoje em dia você não gosta da pessoa, você já não fala. Naquela época não. Era questão de educação, de você chegar e falar com uma pessoa. Mesmo que você não gostasse, você era obrigado pelo menos a falar, oi, bom dia, boa tarde, como vai, não sei o quê. Antigamente era assim, hoje em dia não. Hoje em dia você tem ranço e você não fala mesmo. Aí, gente, peguei e falei mesmo, não me arrependi. Menina, aí a dona da casa, né, chamou o filho dela e perguntou pro filho dela, fulana viu você com uma menina assim, assim, assada. Ele foi lá e falou que era verdade.
Ele foi lá e falou que era verdade. Falou, tô com fulana ciclana mesmo. E acabou vendo. Ele foi admitir aquilo. E aí, gente, eu não sei. Aí conversou lá com a minha mãe, não sei o que rolo que deu. Minha mãe ficou brava, deixou de castigo, sabe? Decepcionei assim minha mãe. Minha mãe não queria que a gente falasse pra não dar confusão. Aí quando foi um dia ela foi, minha mãe, ela parou de falar com a minha mãe. Ela parou de falar com a minha mãe, falando que também por influência, né, da nora dela. E tal, que tava dando muita confusão. É... E ela, eu não lembro, assim, eu não sei se ela deu prazo, eu não lembro se ela deu prazo, alguma coisa, assim, eu sei que foi numa época de, tipo, agosto, mais ou menos, assim, uma data dessa, assim. Aí ela foi pedir a casa da minha mãe, acredita? 11 anos que a gente, quando completou, tipo assim, a gente foi embora de 24 para 25 de dezembro. 11 anos que a gente morou lá, ela pediu a casa da minha mãe, assim. Só, gente. Tipo assim, ela fez o mal. Ai, porque tá tendo briga com a Adélia e não sei o que, eu não quero que ela vá embora, porque tem meus netos. Aqueles negócios todo, né? Aquela burocracia toda, a gente entende, né? Que é sangue dela e tal. Minha mãe é muito arrasada, me falou, nossa, mas eu nem terminei a casa, não tem janela, só tá rebocada e tal. Minha filha, foi uma correria da minha mãe com meu pai. Pega dinheiro daqui, faz dali, gente, pensa. A gente ficou, eu e minha irmã, bem dizer, ficamos sem nada. E eu, tipo assim, eu tava proibida de falar com ela. Tipo, eu passava assim, ela me provocava, me chamava de Mariquinha. Sabe, quando eu passava assim, porque eu tinha que subir a escada pra ir pra fora, pra ir pra rua. E era de frente à casa dela, ela me ofendia. Sabe assim, ela ligava o som, ela pirraçava, ela jogava indireta, ela sabe, ela, ai, fulana, não sei o que, ela falava bem alto, sabe? Pirraçando minha mãe. Minha mãe ali se segurando, sabe, pra não quebrar a cara dela. E, gente, acho assim, a cereja do bolo. Eu vi ela cantando Vitória, sabe, assim, aquilo ali pra ela foi uma vitória. Ela sabia que a gente tava indo embora e tal. E aí a dona da casa falou que ia demolir a casa, porque o outro filho dela ia morar lá. Toda uma história. Aí me lembro que a gente veio embora. Gente, a gente veio embora num caminhão de lixo. Aliás, caçamba. Sabe quando você pega aqueles caminhão que você bota terra? Aqueles pequenos, tá, gente? A gente veio embora naquilo. Com um cachorro no meio das minhas pernas, eu em cima da caçamba com um parente nosso. A televisão lá na cabine, minha mãe e minha irmã. E a gente veio embora. Saímos de lá. E ela foi. E nesse dia que a gente mudou, ela foi, inventou, falou que é pra Aparecida do Norte, então não ficou ninguém no quintal, só ficou o dono do quintal. E os filhos, assim, mas os filhos nem olhou muito assim. Minha mãe nem voltou lá pra limpar a casa nem nada, deixou alguns móveis, falou, pô, mãe, olha, eu não tenho como levar porque não cabe no caminhão. Você doa pra alguém, você joga fora, você taca fogo. E ele falou, não, tá tudo bem. A gente veio pra cá, pra essa casa que a gente mora hoje, que, né, era lá em cima, não essa aqui que tá aqui hoje. A gente mudou assim também, tá? A gente no reboco, mas não tinha esses enfeites, assim. E juro, gente, pra vocês, que foi uma coisa de superação da minha mãe. Minha mãe chorou. Chorou tanto, a gente veio tão arrasada. E quando a gente chega aqui, não tem vidro na janela. Oh, Deus, tem que rir. Aí eu falo que eu me emociono, que minha mãe, assim, minha mãe e meu pai se superou. Graças a Deus, a gente não morou em barraco, né, mais. Mas a gente morou no piso grosso, graças a Deus. É o orgulho que a gente tem. E minha mãe e meu pai trabalhou, a gente começou a viver melhor, né? Não pagava aluguel lá, a gente teve paz, né? Não tinha inquilino, não tinha que olhar pra cara dela, só que a gente teve que se adaptar, superar muita coisa e se adaptar. Ela tá morando em outro lugar, outra região, outras pessoas, outro clima, outras coisas, saudade e tudo. E a gente deixou tudo pra trás e veio morar pra cá. Mas a minha mãe sempre dizia, pelo menos vocês estão agora morando no que é de vocês. Tá doendo? Tá, mas vai passar. Minha mãe, assim, era meio, sabe, era mais sábia, assim.
Em vários momentos, e a gente tinha nosso quarto, eu e minha mãe tinha o dela, nós tinha um banheiro decente pra gente poder tomar banho, sabe? Foi diferente. E eu lembro que a minha mãe falava assim, eu vou terminar minha casa, né? E aí, gente, um dia, e a dona da casa, minha mãe foi lá, aconteceu uma coisa muito chata assim com a minha família. Então a gente meio que saiu meio que corrido daqui onde tava e a gente foi pra lá. E a dona foi falando pra gente, assim, pra minha mãe, não, deixa seus filhos aqui, que eu cuido, sabe? Que eu cuido e tal. Isso um ano depois que a gente mudou de lá. E minha mãe não perdeu contato com ela, minha mãe até, né, antes da minha mãe falecer, minha mãe, ela frequentava aqui em casa e minha mãe sempre foi muito grata a ela. E aí, gente, a gente acabou ficando lá. Eu não falava com ela. Eu não falava com ela, era proibida de falar com ela, então às vezes ela vinha falar comigo e eu não respondia. Isso aí eu já tinha 12 anos, 13, porque eu mudei de lá, eu tinha 10 para 11, não, 11 para 12, não, 10 para 11 anos. Aí passou um ano, aconteceu uma tragédia na minha família, aí foi 12, de 12 para 13. Então, não falava com ela, não podia falar com ela. Minha mãe tinha, a dona também pediu pra eu não, não dirigir a palavra, então eu não dirigi, ela vinha tentar falar comigo até hoje. Não fala. Enfim, gente, a gente acabou ficando lá. E aí um dia ela veio aqui, né? Ela sempre vinha aqui em casa e tal. Assim que a gente mudou, ela viu a situação e tal. A gente tinha uma sala, a gente tinha uma cozinha direitinho, bonitinho. E minha mãe foi arrumando a casa, foi arrumando. Minha mãe colocou azulejo na cozinha, colocou. Desculpa, a gente colocou azulejo na cozinha, colocou azulejo na casa e tal. E ela já vindo. Aí ela foi e falou pra minha mãe. Ela falou, Rosa, eu me arrependo tanto de ter feito aquilo que eu fiz com você. Mas uma parte eu vejo que você se superou. Porque eu vi que você arrumou sua casa, você tem a sua casa. E ela, tipo, ficou muito emocionada. E minha mãe também, minha mãe chorou muito. Porque ela foi pelo embalo da nora dela, né? E não precisava ela ter feito aquilo porque ela não gostava de mim. Eu, desde criança que eu convivi lá no quintal, ela sempre tava arrumando um jeito de arrumar briga. Acho que porque, né, eu era já gay, já toda pintosa e tal. Então ela sempre fez aquilo, ela sempre fez o mal. Então, gente, qual foi? Aí tá. Eu já vou dar o resumo final. Então ele falou: olha, graças a Deus que você fez aquilo. Porque se você não tivesse feito aquilo, a gente também tinha ficado acomodado lá, né? Na sua casa e tal. E depois que a gente saiu de lá, ela alugou a casa que a gente morava para outras pessoas. A gente acabou descobrindo assim do nada, mas era dela. A gente já tinha nossa, então eu tinha que importar. Mas isso assim foi um ponto que. Um ponto de interrogação que ficou, porque ela falou que ia demolir a casa, não sei o quê, mas isso não vem mais ao caso. O importante é que quem já tava já se adaptando e tava muito bem, que tinha um cara da gente. Então minha mãe sempre dizia, ninguém vai tirar isso de vocês. Ninguém mais vai humilhar vocês aqui dentro. Ninguém vai pôr vocês mais pra fora, né? E ela ficou muito sentida pelo que ela fez. E ela reconheceu, né? Que a sogra dela, que a nora dela não valia merda. E que tudo que a nora dela tava fazendo era só pra prejudicar, pra tirar mesmo minha mãe de lá, porque ela não gostava da minha mãe nem de mim. Então ela arrumava confusão com tudo. E ela acabou percebendo. Porque a gente nasceu lá, a gente era bem dizer da família dela. Então, a partir do momento que a gente saiu, a gente não era mais foco. Né? A gente não tinha mais reclamação, não tinha mais nada. A gente já tinha sumido da vida deles. E aí ela foi me enxergar. Quem era realmente a nora dela. Enfim, gente, depois disso eu fiquei sabendo que ela tem problema de pulmão, que ela ficou com dreno no pulmão, que ela sofreu muito, que ela, até hoje ela leva galho, até hoje o filho dela bebe. Um rebuliço total. Eu nem. Só fica assim sabendo por cima. Nada assim mais me interessa. E tipo, depois que minha mãe faleceu em 97. Ó, pra você ver, a gente mudou de 91 para 92, que foi no Natal, né? Aí vem um ano novo. Até 1997, que ficou 4 anos, de 4 para 5 anos, ela frequentou aqui em casa todos os meses. Ela vinha, a gente fazia almoço, a gente comia, a gente só não ia muito lá. E quando a gente ia, já não era muito pra poder comer, porque a gente não queria, minha mãe não queria dar de cara com a nora dela, mas ela, a dona das casas de aluguel que a gente morava, sempre vinha pra cá, com o marido, com a mãe dela, com todo mundo. Então era aquela alegria da gente, aquela felicidade de receber ela, e a gente sempre recebeu todos muito bem. Só
o filho dela, mais velho, que casou com essa menina, e o mais novo, que não chegou a frequentar aqui em casa, mas o filho dela do meio já frequentou aqui em casa. E todo mundo hiper bem-vindo, sempre gostou muito da gente, então fazia questão de vir aqui em casa e a gente sempre fez questão de receber eles bem e nunca teve problema. E a gente também não tocava no nome dessa cuja dessa mulher. A gente ficou até os dias de hoje. Minha mãe faleceu aí com uns 2, 3 anos, ela parou de vir. E ai, a gente foi ficando adulto e fazendo outras coisas. Eu sei que ainda até hoje ela tá viva, ela tem quase 90 anos. Só que ela não reconhece mais a gente, mas ela lembra muito da minha mãe. Eu conversei esse tempo com o filho dela, mais novo, e o filho dela foi e falou, né? Que ela lembra, porque tem lembranças que minha mãe deu pra ela quando era na Aparecida do Norte, tem foto nossa de quando a gente era pequeno, que nem acesso a essas fotos eu tenho mais. Ai, enfim, eu guardo boas recordações, mas guardo essas que é má. Enfim, acho que todo mundo tem essa. Todo mundo tem alguma recordação boa e alguma recordação ruim. E aí, gente, estamos aí até hoje. Eu perdi o contato, não tenho vontade mais de ir lá, né? Até porque essa mulher ainda mora lá nesse quintal. E não tem mais, né? Foi um contato que a gente teve, foi um anjo que passou na nossa vida. E eu desejo tudo de bom pra ela. Pra ela, pra família dela, até pra essa mulher que fez muito mal. Porque hoje eu também acho que ela já tem quase 70 anos, 60 anos, sei lá, não me importa, também não interessa, não quero nem saber. Mas tá lá vivendo a vida dela, eu tô vivendo a minha aqui. Então, gente, qual é o resumo que eu falo? Às vezes as pessoas fazem mal pra gente e tipo assim, você sai prejudicada. Você sabe que você tem que se virar nos 30. E assim, a gente era criança e minha mãe era adulta com meu pai, já tinha tanta responsabilidade. E eles conseguiram se manter no meio dessa pressão toda, defender nós, né, e minha irmã, que somos filha, que era criança. E eles conseguiram se superar. Porque ela achou que ia prejudicar, e ela não prejudicou, muito pelo contrário. A gente não tinha nossa casa murada, a gente não tinha vidro na janela, um frio desgramado. Uma cidade de interior, assim, bem fria mesmo, bem macabra, assim. Muita árvore, não era igual lá, que era avenida, era uma selva de pedra. É, escola, tudo, minha mãe ali sempre preocupada, meu apartamento, minha mãe aliviada. Enfim, gente, foi tudo tão perfeito, tão maravilhoso da parte de Deus, que minha mãe e meu pai, tipo, se superou. Então, às vezes, quando a pessoa te faz mal, ali, o mal vem pra você. Mas se você também saber dosar o seu sal e saber administrar o mal que te fizeram, você também faz o bem e passa por cima. E a pessoa fica sabendo, olha, você fez mal pra mim, pra tal pessoa, mas tal pessoa tá bem, tal pessoa tá lá na casa dela, tal pessoa tá assim, porque era essas notícias que recebiam da gente, né? Que ela achou que a gente ia ficar numa pior, que a gente ia se humilhar, alguma coisa do tipo. E minha mãe e meu pai não fez isso, mas a minha mãe, né? E não fez isso. Minha mãe recebia eles aqui em casa, fazia comida. Minha mãe sempre foi muito grata, sabe? A gente também, que era criança, a gente era muito grato. Tanto que eu chamava ela, era minha madrinha, sabe? Que eu não posso dar um nome aqui. Assim, ela dava presente, ela fazia bolo, ela dava pra gente. Era a minha família, gente, ali. Sabe? Ela era minha família, a gente tava ali, tudo que ia fazer, ela chamava a gente. Enfim. Antigamente a gente ia picolé na rua, sabe? Trocava ursinho, às vezes a gente queria, ah, você quer um ursinho? Então vai, pega um ursinho, não sei o quê. Ela tratava a gente muito bem, gente. Muita gente não gostava dela. Eu conheço alguns conhecidos que não gostavam da dona da casa. Mas com a gente ela não era ruim, gente. Ela só era rígida como uma pessoa antiga. Olha, não faz isso, olha, você vai cair, ó, não pode fazer isso, entende? E a gente, criança, interpretava como uma pessoa que era muito brava, que ela era brava do jeito dela que a gente que era criança, na nossa visão de criança, né? Mas muita gratidão. Então, fica aí, gente. Eu tô dizendo uma coisa assim do meu passado que eu não gostava de falar muito dessa pessoa, assim, porque, gente, esses negócios são os que eu lembro. Tem outras coisas que eu não posso falar. Mas assim, do que eu lembro, que eu sei que não pode me prejudicar nem me afetar se alguém for olhar o canal, então foi isso, tá bom? Tem muita coisa eu não posso dizer, gente. E é isso, assim, é uma questão de superação e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em dizer, né, que as pessoas fazem tanto mal pra gente, que a gente. Foram tantos anos, né? Foram quase 10 anos. Não, foram 6 anos da pessoa fazendo maldade.
É sempre com alguma coisinha, sempre, sabe, com alguma. Sempre tendo alguma coisa, alguma desavença. E a gente sempre ali tentando administrar tudo aquilo, engolindo tudo calado. Que minha mãe falava, engole calado, porque a gente não tá na nossa casa, espera terminar a nossa casa, a gente vai sair daqui, aquele, sabe? Difícil, gente. Mas a gente conseguiu superar. Então é isso, gente. Quero que vocês deixem o coraçãozinho. Se vocês quiserem comentar, pode comentar. Eu quero que vocês também se inscrevam no canal e vocês fiquem bem, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.